Meu caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, minha cara Maria Luísa Albuquerque, cabeça de lista da coligação e Ministra de Estado e das Finanças, meu caro Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS e primeiro nome do CDS na lista de Setúbal, candidatas e candidatos pela coligação no importantíssimo Círculo Eleitoral de Setúbal, presidentes distritais do PSD e do CDS, dirigentes nacionais do PSD e do CDS, convidados, independentes, minhas amigas e meus amigos. Bem-ajam por, a um dia de semana, fazermos um jantar em Setúbal com esta dimensão. Eu acho que algumas pessoas vão ter uma surpresa com o resultado no Círculo Eleitoral de Setúbal no dia 4 de outubro. Permitam-me dar uma palavra sobre Setúbal, uma palavra à Maria Luísa Albuquerque, uma palavra ao Nuno Magalhães e hoje considero-me dispensado da palavra que habitualmente dirijo ao líder do maior partido da oposição. Uma palavra sobre Setúbal. Este é, porventura, o distrito, ou esta é, porventura, uma das regiões de Portugal que mais tem a ganhar com o novo ciclo de crescimento económico e de criação de emprego. A razão é simples de explicar. Setúbal tem todas as condições naturais e de recursos humanos para ser um pilar fundamental do desenvolvimento económico de Portugal. Aqui há indústria, aqui há agricultura, aqui há turismo, aqui há logística, aqui há economia do mar, aqui há património, aqui há conhecimento e tecnologia. Setúbal vai crescer mais neste ciclo em que Portugal pode mais. Não quero deixar de lembrar que a nossa coligação não faz parte daquele grupo de teóricos que acredita que são os governos, os partidos ou até os outdoors que criam empregos. Quem cria empregos são as empresas. Ou confiam e investem e nascem oportunidades de emprego, ou não confiam, não investem e as oportunidades de emprego ou nascem mais tarde ou vão para outros países. Ora, se Portugal mantiver condições de confiança e estabilidade, nós consideramos possível, nos próximos 4 anos, que a economia portuguesa cresça entre 2% e 3%, acima, portanto, do que já está a crescer e, muito possivelmente, acima da média europeia, o que se justifica inteiramente porque nós temos que usar toda a energia dos próximos anos a recuperar o atraso que Portugal tem há muito em relação à média europeia e não a resolver problemas de irresponsabilidades que por cá se fizeram e nos atrasaram vários anos. A nossa ideia é que, mantendo a confiança e mantendo a estabilidade, é possível que uma economia que já está a crescer 1,5% neste momento, venha a crescer entre 2% e 3%, partindo do princípio, naturalmente, de que não há crises internacionais de impacto grave. E isso significa que nós, que já fomos capazes de ajudar a criar condições
para que o desemprego descesse de 17,5 para 11,9. Nós não nos resignamos com os 11,9, porque para as pessoas que estão nos 11,9, a estatística ainda não chegou às suas vidas. O que interessa é a trajetória. Se nós crescermos, há investimento. E isso significa que podemos ter como muito provável que o investimento continua a subir e a criação de emprego continua a subir também. É isso que conta e o nosso objetivo é trazer o desemprego pelo menos para a média europeia. Gostava de lembrar que foi neste distrito que foi dado o primeiro grande sinal em termos quantitativos e qualitativos de que a economia portuguesa estava a dar a volta. Refiro-me ao facto de a Alta Europa ter anunciado um investimento de 700 milhões de euros diretos, mais 300 milhões de euros com fornecedores, ou seja, um investimento de 1.000 milhões de euros nos próximos anos, inteiramente aplicado, como sabem, no Distrito de Setúbal, na Península de Setúbal, na capacidade de inovação e na capacidade de exportação do nosso país. Nunca se esqueçam que, historicamente, quando os cidadãos do Distrito de Setúbal detectaram, pressentiram que havia condições de crescimento económico e, portanto, de maior justiça social, sempre favoreceram os partidos que defendem uma economia social de mercado, ao contrário do que algumas pessoas precipitadamente pensam. Basta consultar a sociologia eleitoral do Distrito de Setúbal. Não é cativo de ninguém. Este distrito quer crescer, este distrito pode crescer, este distrito vai crescer e aqui se fará mais justiça social e mais prosperidade para as famílias. Uma palavra sobre a cabeça de lista da coligação no Distrito de Setúbal e Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque. Eu, de quando em vez, em zonas mais especificamente agrícolas, tenho feito alguma comparação de outra ministra com outros antigos ministros. Eu acho que podemos fazer aqui uma pergunta não irrelevante aos portugueses. Uma pergunta que eu farei em sentido conceptual, claro, porque, como hoje disse o Primeiro-Ministro, governos só se formam ou revelam quando se recebe do povo o mandato para os poder formar e revelar. Em quem confiam mais os portugueses para gerir as finanças e as poupanças? Na ministra Maria Luísa Albuquerque ou no antigo ministro Teixeira dos Santos, o último exemplo socialista no ramo? Ok, já sei que me vão dizer que a resposta era muito fácil. Concedo, faço nova pergunta. Em quem confiam mais os portugueses para ter cuidado com as finanças e as poupanças? Em Maria Luís Albuquerque ou no professor Centeno, que aterrou agora no PS e já arranjou aos socialistas uma aventura de 6.000 milhões de euros na TSU, mais um sarilho de 1.020 milhões de euros nas pensões, corta onde não se pode cortar, poupa no que já está poupado e, claro, dispara o déficit e a dívida. Eu acho relevante a credibilidade e o rigor. Joguem pelo seguro. Uma palavra
sobre o Nuno Magalhães. Compreenderão que eu a dê pelo seu rigor, pela sua lealdade, pela sua moderação, pela sua consistência. Eu costumo dizer que o Nuno é leal à sua pátria, leal ao seu distrito, leal ao seu partido, leal à nossa coligação e até digo isto com independência e equidade. Só é fanático do seu clube. Ajudou-me muito ajudou-me muito ao longo destes 4 anos. É muito difícil, e esta homenagem é para ele e para o Luís Montenegro, ser líder parlamentar da maioria em tempos muito difíceis e, portanto, eu queria dizer ao Nuno Magalhães uma palavra muito portuguesa e bonita. Obrigado. Não havendo relógio, eu tenho que me guiar mais ou menos pelo instinto e deixaria uma pergunta, uma reflexão final sobre o passado, o presente e o futuro. O passado interessa apenas para que o país tenha consciência daquilo que nós recebemos como encargo. Os socialistas pediram o resgate, negociaram o memorando, chamaram a Troika e deixaram a recessão. Foi este o encargo que nós recebemos. Foi nada menos do que isto a herança que nós recebemos. O que é que o país conseguiu? O país conseguiu, contra quase todas as previsões, terminar o programa com a Troika no primeiro momento, não pedir segundo resgate, não pedir programa cautelar, não pedir mais dinheiro, não pedir mais tempo, antecipar o pagamento do empréstimo do FMI para poupar nos juros, ficar com um déficit, como ficaremos este ano, abaixo de 3%, ter pela primeira vez acesso às regras de flexibilidade, ter a economia a crescer, a confiança a subir e muito, o investimento a disparar, a criação de emprego a melhorar e as exportações a bater recordes. Não deixem que tudo isto, que é muito importante, seja posto em causa no dia 4 de outubro. Quanto ao futuro, que é o que é mais importante, eu apenas sublinharia 2 pontos. Um é que é possível recuperar rendimentos e ter prudência orçamental. É possível se usarmos o gradualismo, se fizermos as coisas progressivamente, recuperar os salários da função pública, eliminar a sobretaxa de IRS, continuar a descer o IRC para atrair o investimento, garantir aos pensionistas que a SES que outros criaram e no nosso mandato terminou não voltará, repor, aí sim, o abono de família no 4º e 5º escalões que outros tiraram, continuar a aumentar o quociente familiar para as famílias com filhos, que têm, obviamente, mais despesas e, portanto, devem ter um maior desconto fiscal. Prosseguir uma política de parceria com confiança, sem preconceito e sem desconfiança, entre o Estado e as instituições particulares de solidariedade social e as misericórdias. Não para a emergência social, porque a estamos a vencer, mas para o desenvolvimento social, que tem a ver com as condições para nós termos uma sociedade mais equitativa e uma mobilidade social a sério. Tudo isso é possível, minhas amigas e meus amigos, se nós tivermos numa mão a vontade de recuperar os rendimentos das famílias, na outra mão a prudência orçamental para não deixar o déficit disparar e a dívida descontrolada outra vez. É essa a abissal diferença entre nós e os socialistas.
Eles podem querer prometer a recuperação dos rendimentos mais depressa do que nós. Mas nós sabemos que a recuperação dos salários da função pública, a eliminação da sobretaxa, a descida do IRC, a garantia aos pensionistas de que não haverá SES, o melhor abono de família, maior apoio às famílias com filhos, são possíveis se o déficit estiver abaixo de 3 e a dívida estiver a descer. E isso nós garantimos. Com uma mão a recuperação de rendimentos, com outra a prudência orçamental. Não é retórica, é só olhar para os resultados. A outra matéria que aqui vos deixo e que é muito importante num distrito onde a ação social é relevante, onde o trabalho das instituições com os mais desfavorecidos é também relevante, onde o testemunho de tantas e tantas famílias e do voluntariado com aqueles que mais precisam é relevante, é nós termos a noção de uma coisa. Quem é que defende melhor o Estado Social? Quem leva o Estado à falência não defende o Estado Social, porque um Estado falido não tem dinheiro para a política social. E sendo assim, não se admirem, admirados já estamos todos, com as coisas que eles são capazes de propor. Nós temos testemunho. Nós aumentámos as pensões mínimas, as pensões rurais e as pensões sociais que os socialistas tinham congelado. Nós aumentámos em 440 milhões de euros a verba para a ação social, apesar da Troika e apesar das restrições. Qual é o programa socialista na área da política social e, em particular, na área dos aposentados? Já todos percebemos. Põem em causa as pensões mínimas, põem em risco as pensões médias e protegem, curiosamente, o Estado a pagar, no futuro, pensões milionárias. Põem em risco as pensões mínimas com a tal condição de recursos que ele não quer explicar. Põem em causa as pensões médias, porque com a aventura da TSU, eu não sei onde é que se vão buscar 6 mil milhões de euros para financiar as pensões. E, curiosamente, como não querem o teto futuro das pensões máximas, ou seja, a partir de um certo limite, o Estado não se pode responsabilizar por pensões que são milionárias, porque o Estado tem que se concentrar nos 2,5 milhões de pensionistas que vivem com menos de 1.000 euros. Não se esqueçam de dizer isto às pessoas. Eles põem em risco as pensões mínimas com a condição de recursos. Põem em causa as pensões médias porque abrem um buraco monumental com a aventura da TSU. E depois dizem que querem que tudo fique igual nas pensões milionárias, não há um limite nas contribuições e, portanto, o Estado continuará, no futuro, a pagar alegremente pensões de 4.000, 5.000, 6.000 euros, quando a maioria das pessoas está muito abaixo desse rendimento. Minhas amigas e meus amigos, dito isto, vou terminar mais uma vez com um agradecimento ao que Setúbal demonstrou durante todo o dia de hoje e durante este jantar. Há cada vez mais gente a participar nas ações da coligação. Há cada vez mais portugueses e não são necessariamente pessoas deste partido ou daquele. Sabem que o que nós vivemos foi absolutamente excepcional. E, portanto, o primeiro voto, depois desse tempo excepcional, também pode ser um voto, ele próprio, excepcional. Tanta gente, de esquerda, de centro ou de direita, põe em primeiro lugar o interesse nacional. E quem o saiba defender melhor. E quem não nos traga experimentalismos. E quem não nos meta em aventuras. E quem não é capaz de reconhecer os seus erros no passado, está condenado a repeti-los. As pessoas sabem que esta coligação dá ao país um governo credível,
um projeto estável, uma ação moderada, os países governem-se ao centro. Com os outros, corremos o risco de voltar a 2011, ficar na instabilidade ou então reféns de acordos frágeis com partidos que são contra o euro e contra a presença de Portugal na Europa. Minhas amigas e meus amigos, eu acho que a escolha é clara. Ninguém pede a ninguém que concorde com tudo o que nós fizemos ou propomos, mas o balanço entre as duas opções é claramente favorável à coligação. Viva Setúbal! Viva Portugal!